Comercial Gringo, materiais de construção em geral, material para pintura, ferragens, forrinho, Eucatex, compensado em MDF, material elétrico e hidráulico. Confira as promoções em portas e janelas de madeira. Atendimento das 8 ao meio-dia e das 14 às 18 horas. Aos sábados não fecha ao meio-dia. Comercial Gringo, aceita todos os cartões. Na Rua João Pessoa 54, fone 3241-4466. Vidraçaria Artigas, instalação de vidros em geral, box para banheiros, vidros temperados, espelhos, portas, janelas e vitrines. Atendimento das 8h30 ao meio-dia e das 14 às 18 horas. Aos sábados das 8 ao meio-dia, na Rua João Manuel 98, em frente à Praça Artigas. Telefone 3244-5807 ou WhatsApp 984693062 e uruguaio 095-7753-62. Orçamento gratuito em qualquer ponto da cidade. Tudo em vidros é na Vidraçaria Artigas, esperando a sua visita. Que passou com a tua Toyota? Mas vá, ficando empenhado. Mas agora em diante não vou ficar mais empenhado. Me passa aí teu celular. Ah, tá sem bateria. Ah, não. Pera aí, aqui tem outro. Alô, Kyoto Motors? Sim, especialidade em Toyota. Você mesmo. Injeção eletrônica, isso. Caixa diferencial, também. Motor e o diabo aquático, ele mesmo. Tô te falando, rapaz. Liga pra Kyoto Motors, tu jamais vai ficar empenhado com a Toyota. Mas aponta aí então, ó, 984-02-6236. Esse telefone é de Eduardo. Esse não tem de dia nem tem hora. Kyoto Motors é especializado em Toyota. Lido com injeção eletrônica, caixa diferencial, motor, suspensão, fazem revisão. Kyoto Motors, com isso te digo tudo. Kyoto Motors, na Duque de Caxias, 712. A cidade toda na melhor. 87,9. Agora na Rádio do Coração, Diálogo Fraterno, um programa de conteúdos edificantes, levando a palavra da doutrina espírita a todos os corações. 8h06. Bom dia, está começando a edição deste sábado do Diálogo Fraterno, aqui na 87.9 FM, a Nova Aurora, Rádio do Coração. 31 de agosto, com a temperatura de 11 graus aqui na cidade. O tempo promete hoje ser ensolarado, com máxima de 18 graus. Aqui nos estúdios, Senerelli, Daltro, Helenita, Augusto, Janer, Vanderlei, Lise e Sérgio Levi, além de toda a equipe que está dando apoio a esse programa que traz um conforto espiritual todo o fim de semana. Vou começando com Augusto, que ele fará a prece de abertura do programa. Queridos irmãos, bom dia. Na medida do possível, vamos nos preparar para a nossa oração, colocar o nosso copo d'água e lembrar que todos nós podemos sim vibrar por nossos irmãos enfermos. Então, juntos, elevamos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecer por esse belo dia de sol que tivemos, pela semana de trabalho, agradecermos pela nossa família, por tantas dádivas, Senhor, que tem derramado sobre todos nós. E queremos rogar por nossos irmãos enfermos, nos lares, nos hospitais, nas penitenciárias e asilos, todos possam receber essas vibrações de amor e que possa auxiliar na recuperação da sua saúde, recuperação, saúde física e espiritual. Que a tua luz se faça em seus corações, Senhor, e que essa mesma luz possa se irradiar nessa água, e que aquele que dela ver beber possa se sentir renovado na saúde, aliviando todas as dores e todas as aflições. Com esta certeza, Pai querido, em teu nome, em nome de Jesus, que possamos ter a nossa atividade de hoje sob a tua proteção e amparo. Que assim seja. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores pela internet, a Rádio Nova Aurora. Dando continuidade ao assunto tratado na semana passada sobre a reencarnação e desse Instituto Divino,
muito conhecido também dentro da doutrina espírita por pluralidade de existências, trazendo um pequeno trecho para a meditação de todos nós, para que muitas vezes a gente se acha injustiçado com certas situações que vivemos na nossa existência. E esse pequeno trecho do Chico Xavier, do livro Justiça Divina, pelo Espírito de Emmanuel, nós vamos ter uma clara ideia por que certas situações eventualmente podem ocorrer na nossa vida. E mais do que nada, nós somos os artífices daquilo que acontece na nossa vida. Então o texto tem como título Na Luz da Reencarnação. Trazes hoje as vísceras doentes, compelindo-te aos aborrecimentos de incessante medicação. Elas, porém, se fizeram assim à força de suportarem ontem os teus próprios abusos nos venenos da mesa. Trazes hoje o corpo mutilado, obrigando-te a movimentos de sacrifício. Tens, no entanto, o carro físico desse modo, por lhe haveres gasto ontem esse ou aquele recurso em corridas à delinquência. Trazes hoje o cérebro hebetado, dificultando-te as expressões. Mas isso acontece porque ontem mergulhavas a própria cabeça em clima de trevas. Trazes hoje a carência material por sentinela de cada dia. Contudo, ontem atolavas o coração no supérfluo, articulado com o pranto dos infelizes. Trazes hoje, na própria casa, a presença de certos familiares que te acompanham à feição de verdugos. Entretanto, são eles credores de ontem, que surgem no tempo pedindo contas. Todos somos capazes de fazer o melhor, porquanto, pelas tentações e provas de hoje, podemos avaliar o ponto de trabalho em que a vida nos impele a sanar os erros do passado, clareando o futuro. Perfeição é a meta, reencarnação é o caminho, e toda falha na direção da obra perfeita exige naturalmente corrigenda e recomeço. Então, no Instituto do Livre-Arbítrio, facultado a todos nós, seres humanos, todo aquele acerto nos sedimenta a nossa caminhada. E todo aquele equívoco faz com que nós venhamos, nesta ou em outra existência, procurar fazer a reparação para que possamos estar sempre sintonizados com a lei divina. Complementando, então, bom dia, amigos. Complementando essa explanação do amigo, nós diríamos que tudo está atrelado uma coisa à outra, né? De cada passagem da nossa vida aqui, ela tem a ver com o passado. Né? E, atrelado a isso, está a lei de causa e efeito. Tudo que fizemos de bem, retorna para nós em bem. Tudo que fizemos de mal, também retorna para nós em mal, para a gente, é o nosso resgate, né? Ou karma, como queira chamar. A lei de causa e efeito, ela passa de vida a vida. Né? O que nós não conseguimos resgatar nesta vida, naturalmente nós vamos resgatar na próxima. Né? Então, por isso que a gente tem que ter o cuidado. Nós temos livre-arbítrio para escolher o que fizemos. Então, já sabemos que o mal a gente não quer sofrer, então só nos resta o caminho de fazer o bem, né? De sermos mais irmãos, mais amorosos, inclusive com aqueles que não gostam de nós. Os familiares, né? Falar nos familiares que a gente tem dificuldade em atravessar com eles, né? Pois então, agora está na hora do resgate, de nós sermos mais caridosos, mais amorosos, para chamar esses irmãos, né? Para nós nos entrosarmos. A reencarnação é uma dádiva, graças à misericórdia divina, que faz com que a gente tenha a oportunidade de resgatar aquilo que fizemos errado no passado, né? Mas não só no passado. Muitas vezes a gente se queixa, porque eu estou passando mal. Bueno, tem que ver agora as nossas atitudes de agora, né? Se nós comemos demais, não podemos nos queixar depois de estar gordo, malofo, sei lá o quê. Né? Com a dorzinha. Quem bebe demais, né?
e tem uma cirrose, não é por conta do passado, é por conta de agora, das coisas que estamos fazendo hoje, né? E se nós não conseguirmos nos recuperar nessa, então, na encarnação que vem, teremos dificuldade de novo. Por isso que é importante a nossa reforma íntima, né? A gente vê o que está errado e tentar melhorar. Bom dia a todos, bom dia aos nossos ouvintes, que possam ter paz em seus lares e um ótimo sábado. Como o Jorge falou, um sábado de sol, um sábado maravilhoso. Dando seguimento, né, no caso do seu Levi, o Senerelli, o que falaram, no caso da vida, né, nós estamos tendo uma grande oportunidade. Muitos espíritos esperam essa oportunidade e nós não sabemos quanto tempo nós aguardamos para estarmos aqui hoje. Eu digo encarnados, novamente. Então nós temos que aproveitar cada dia. Claro, coisas complicadas, coisas que nós tiram a paciência, muitas vezes acontecem no nosso dia a dia, na nossa caminhada. Só que o fato é o quê? Que capacidade nós conseguimos lidar com essas dificuldades? Da forma como nós lidarmos com nossas dificuldades, nós conseguiremos superá-las. Muitas vezes as pessoas usam de subterfúgios para fugir dos problemas. Como o senhor Levi falou, às vezes bebe para esquecer. E bebe para comemorar, acaba acontecendo também. Isso é só um dos exemplos. Então nós temos dificuldades naturais na nossa caminhada e nós temos que o quê? Superá-las. Nós temos que enfrentá-las para que nós não tenhamos que depois, mais adiante, ter novamente passar por aquelas mesmas dificuldades. Então nós temos que estar olhando o nosso dia a dia, o que tem acontecido conosco, o porquê de nossas dificuldades. Não é culpa do outro. Não é culpa do outro, é culpa nossa, das nossas atitudes. Então, por isso nós estamos aqui encarnados. E tem múltiplas formas de provar que nós não estamos aqui pela primeira vez. Mas isso talvez mais adiante, até ao longo do programa, nós poderemos falar, né? E então a vida é maravilhosa. Nós passamos por problemas, sim. Nós não estamos aqui pela primeira vez. Exemplo. Por que de repente, nós estamos aqui entre amigos, aqui, tem alguma pessoa que, de repente, a gente não gosta, não simpatiza. Nunca viu a pessoa. Tu nunca viu a pessoa nunca. E aí tu te aproxima dela e tu tem um certo... eu não gosto muito do fulano, mas eu não sei por quê. E aí, de repente, chega uma outra pessoa, tu nunca viu também, e tu simpatiza, tu adora aquela pessoa. Isso não é uma forma de explicar? Da onde vem isso? Da onde vem aquela resistência? Então, quando temos uma resistência com alguma pessoa, nós temos que se aproximar dela, para saber o porquê, para resolver isso. Por isso que também nós estamos em família, né? Como até foi comentado, nós, dentro da família tem aqueles que nós mais nos afinizamos e alguns que nós temos algumas dificuldades. Isso é normal e é natural. E nós estamos organizados em família justamente para ajustarmos isso, né? Então, Liz? É importante a gente colocar que a reencarnação, né, é uma obra da misericórdia divina. A oportunidade de poder refazer a nossa caminhada quando nós tropeçamos, quando nós tivemos dificuldades. Nós estamos, e é bom que se esclareça para o público em geral, que a doutrina espírita, ela acredita, ela defende, ela estuda, ela se aprofunda neste Instituto da Reencarnação. E que nós todos estamos aqui por várias vezes, porque o que desaparece, o que, entre aspas, morre, na realidade é o corpo, é a matéria, é a física. O espírito é imortal. Ele tem inúmeras reencarnações até aparar todas as arestas e refazer os seus resgates necessários. A oportunidade dessa reencarnação se dá e de nos melhorarmos na família. E aí nós nos questionamos e afirmamos. Nós estamos no endereço errado? Nós estamos com as pessoas erradas? Este lugar não é nosso? Pelo contrário, nós estamos na família certa, com as pessoas certas, porque Deus jamais erra o endereço, nos oportunizando uma escola de aprendizado, um laboratório que nos faz experimentar todos os nossos instintos, emoções e sensações. Então, é preciso que a gente comece a olhar com outros olhos para aquele irmão difícil,
para aquele esposo, para aquela esposa, para aquela parente, aquela parentela toda que nos cerca. Olhar com os olhos que Deus nos permite que possamos olhar. Não apenas criticando e dizendo eu não gosto, não quero, não tenho porque eu tenho que conviver com esta, com aquela. Nós temos que conviver, nós temos que nos descobrir, temos que achar formas de conviver da melhor forma possível. E isto, muitas vezes, nos leva a nos questionar que nós estamos aqui por uma missão que nós mesmos escolhemos. Aí nós afirmamos, não, eu não quero isso para mim, eu não queria estar aqui. Não, nós queríamos, nós precisamos e nós imploramos para estar aqui. Então, Deus nos oportuniza essas condições de convivência para poder nos preparar para a evolução, para o progresso espiritual. E a gente começa a procurar missão em tudo que é lugar. Nós procuramos qual é a minha missão, o que será que eu tenho que fazer? E fico questionando, e lendo, e me aprofundando, e refletindo. E a missão está dentro de casa, do nosso lado. Aquele irmão difícil, aquele filho difícil, aquele esposo ou esposa que no início era só loves e amores, e agora são terrores. Então, nós temos que enfrentar esses conflitos internos nossos, essas nossas reticências que estão abertas no nosso coração, e deixar falar o amor, que é através da lei do amor, mas o amor verdadeiro, não o amor interesseiro ou oportuno, ou por etapas. O amor que me apaixonei, que escolhi conviver com aquela pessoa há muitos anos atrás, e hoje ele tem que ser o amor verdadeiro, o amor que eu possa administrar os conflitos, amar, procurar perdoar, aceitar, porque a nossa ideia, às vezes, que não temos relacionamento, é mudar o outro. E nós precisamos ter a certeza que nós não mudamos ninguém, porque nós precisamos ou nós conseguimos conviver com as nossas diferenças da melhor forma possível, ou nós temos que procurar outro caminho, infelizmente, que nos dá muito sofrimento e tristeza. Então, essa oportunidade de reencarnação, Deus nos coloca no nosso currículo, digamos assim, essa oportunidade, para que nós possamos, sim, nos melhorar, crescer, evoluir através da lei do amor. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Pois é, nossa irmã. Mas nós podemos mudar, sim, podemos mudar a nós, não é? Precisamos mudar a nós. Nos educar, exatamente. Educar os nossos sentimentos. E a lei da reencarnação, não é? Estamos colhendo hoje o que semeamos no passado, mas também estamos semeando o nosso futuro. Não é verdade? Então, essa colheita que estamos fazendo agora, ela ainda não é 100% dos erros que cometemos, porque Deus nos dá as provas conforme a nossa capacidade de resolver. Só nos dá as provas que podemos passar, superar. Então, queridos irmãos, precisamos enxergar que Deus não está nos cobrando tudo, e nem como castigo também essa reencarnação, essa oportunidade aqui na Terra, é para crescermos, para desenvolvermos o nosso progresso moral, o nosso progresso na coletividade. Então, que a gente possa aproveitar bem essa encarnação, que ela é valiosa, como os irmãos falaram. A fila para vir reencarnar é enorme, e nós estamos com a oportunidade na mão. Oportunidade de nos reconciliar com os nossos inimigos, a oportunidade de reparar nossos erros, com quem nós prejudicamos. Então, é muito valiosa. Então, não esquecer, né, que estamos aqui, já recebemos o perdão de Deus. Nós estando aqui, a reencarnação também representa o perdão de Deus para os nossos erros, dando-nos nova oportunidade, o perdão de Deus nos dando nova oportunidade de crescer, de nos melhorar. Então, que a gente possa enxergar nessas antipatias gratuitas que temos, né, já Dalto falou ali, bem lembrado, que com essas pessoas é que nós precisamos nos reconciliar. Então, possamos nos empenhar nessa tarefa aí. Augusto, e nisso aí que tava falando, tava me lembrando de uma coisa, só para descontrair um pouquinho. Hoje em dia, a pessoa que mais me chama a atenção, que mais me repreende, não é a minha mãe, eu moro com a minha mãe, né? A pessoa que mais me repreende hoje em dia é a Lise. E hoje, esse sábado de sol, a primeira pessoa que eu tive contato hoje foi a Lise. E que maravilha! Isso é teu resgate de vidas passadas, então nós precisamos, né, nos acertar, digamos assim, né? Procurar o meio termo, para que nós possamos realmente ter a oportunidade de nos melhorarmos, porque não passaremos outra reencarnação
Todos nós, com nossas provas, fazendo as mesmas coisas e não mudando e não crescendo em nada. Então, é importante esta questão, e a gente fala isso com bastante responsabilidade, dizer que nós temos a nossa missão aqui, que nós temos nossos resgates, nós temos oportunidade. Quando vamos despertar, né? E como dizia o Dalton também, que a gente tem a tendência de colocar a culpa nos outros, né? O outro é culpado pelos nossos fracassos, derrotas, angústias, dores, sofrimentos. Não, nós colhemos aquilo que plantamos. Ninguém planta rosa e colhe espinho e vice-versa. Nós colhemos e nós plantamos. Então, o que nós estamos plantando na nossa caminhada? O que nós vamos colher? Não precisa culpar nem dizer, é só olhar para o nosso caminho e as nossas atitudes dia a dia, na convivência com as pessoas, nas nossas ações, na nossa caminhada, que nos leva a ter a certeza que a colheita será farta se nós colhermos, se plantarmos fartamente. Se não, nós teremos que procurar o que colher. Eu gostaria de pegar o gancho aqui do Augusto, quando ele falou que a filha é grande para reencarnar. Então, segundo o Chico Xavier, a comunidade planetária terrestre é composta em torno de 35 bilhões de espíritos. E essa informação ele recebeu de Emmanuel, provinda da espiritualidade superior. Então, são 35 bilhões de espíritos, 7 bilhões estão hoje que constituem o planeta Terra, 7 bilhões de habitantes, e temos 28 bilhões no plano espiritual. Desses 28 bilhões do plano espiritual, todos pedindo passagem para retornar ao planeta. Só que o planeta não comporta 35 bilhões. Então, daí vem a importância e de nos considerarmos até privilegiados de nós estarmos aqui hoje. Nós somos os privilegiados dentro desses 7 bilhões. Então, o que nós estamos fazendo na nossa vida em termos de crescimento espiritual? Então, que fique para reflexão de todos nós, né, que a gente aproveite, né, este momento que aqui nós estamos, que nos é concedido, porque quando nós voltarmos para o plano espiritual, nós vamos para o fim da fila. Então, vai ser um pouco também difícil o nosso retorno aqui na Terra. Pois é, então, como é que nós justificamos aí, queridos irmãos, então, a reencarnação, como a reencarnação responde, não é, essas perguntas que nós nos fizemos muitas vezes, ficamos no vácuo, como dizem, né? Como explicar os que nascem com saúde perfeita, enquanto outros nascem com deficiências físicas, grosseiras, não é? Como explicar, né? Muitas vezes nós pensamos assim, mas o meu avô fumou 90 anos e nunca teve um câncer, né? Nunca teve doença nenhuma enfermidade. Então, como justificar essas crianças que já nascem com um problema físico grave, câncer de pulmão, uma enfermidade no coração? Então, às vezes dentro da própria família, né? Dentro da própria família. Um saudável e outro não. Pois é. Então, a reencarnação responde para nós, é a única forma de esclarecer esses mistérios que, naturalmente, a gente não consegue compreender. Também outra questão é por que uns nascem tão ricos, cheios de questões materiais e com saúde perfeita e com uma família maravilhosa, e outros nascem, estão numa prova da pobreza, da miséria, da dor, da doença, sofrimento. É uma questão de nos questionarmos. Cada coisa a seu turno, cada um a seu momento. E assim, queridos irmãos, para fazermos o encerramento desse tema, né, tão importante, né, encerramento neste programa, porque com certeza esse tema é muito amplo, então teremos novas oportunidades de abordar, mas já no próximo programa estaremos passando para outro tema, né? Então vamos fazer o fechamento desse no dia de hoje, que diz assim: o Espiritismo é grande divulgador da reencarnação no Brasil e na maioria dos países ocidentais, defendendo que a reencarnação é um processo obrigatório, até o espírito não precisar mais reencarnar. E isso se dá quando ele se torna espírito puro. A reencarnação é uma oportunidade para o espírito se aperfeiçoar intelectualmente através do trabalho e estudo, e moralmente através do amor ao próximo, ou seja, da caridade. Assim,
ela é vista como uma bênção para o espírito. É uma oportunidade de progresso. O Espiritismo nos diz que nós devemos nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Então, queridos irmãos, nesta oportunidade, nós queremos agradecer a atenção de todos neste tema, né, que é tão importante, né, e convidar a todos para assistir o filme que já está passando na Netflix, o filme Kardec, que nos vai dar entendimento do início dessa doutrina maravilhosa que está hoje nos abençoando com este esclarecimento. Até tem uma história, né, do nosso irmão Beethoven, que ele compôs as sinfonias com 8 anos. Né? E aí um dia veio um rapaz, queria que Beethoven ensinasse ele a compor sinfonias, como ele deveria proceder. E o Beethoven disse para ele, não, meu irmão, acho que você deve começar pelas baladas primeiro. E o rapaz se indignou, disse, como é que o senhor vai me dizer, eu tenho 25 anos e vou ter que começar pelas baladas? Não é? O senhor começou com 8 anos, o senhor já compunha as sinfonias? E ele disse, sim, eu compus com 8 anos, mas não perguntei para ninguém. Então, para a gente ver, né, a bagagem espiritual que ele tinha, né, que com 8 anos já compunha as sinfonias. Agora nós temos o segundo bloco, que será das respostas das perguntas enviadas. Então, nós aguardamos, esperamos que vocês fiquem conosco ligados na 87.9. Só um detalhe antes, nós não falamos ainda dos guris, da Helenita e do Jânio, que estão ali recebendo os telefonemas, né? Então, aquele que quiser conversar, pode ligar para eles ali, que eles estão aptos a conversar com vocês. Vou aproveitar também, só mais um pouquinho. Vai ter a doação de um evangelho segundo o Espiritismo, para quem, né, quiser, pode ligar para cá, para o 3243-3220 durante o programa, ou também pelo WhatsApp, o 99193-7343. São 8h30, nós já voltamos. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pela floresta, paz pela paz, pela coragem de lutar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz do mundo comece
mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao teu irmão, tem uma grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Faz pela paz, pelas crianças, faz pela paz, pelas florestas, faz pela paz, pela coragem de mudar. Faz pela paz, pela justiça, faz pela paz, a liberdade, faz pela paz, pela beleza de te amar. Faz pela paz, pro mundo todo, faz pela paz, a esperança, faz pela paz, pela coragem de mudar. Faz pela paz, pela justiça, faz pela paz, a liberdade, faz pela paz, pela beleza de te amar. Faz pela paz, pelas crianças, faz pela paz, pela floresta, faz pela paz, pela coragem de mudar. Faz pela paz, pela justiça, faz pela paz, a liberdade, faz pela paz. 87,9. Apoio cultural. A Padaria Trigo Novo oferece a você e sua família o melhor em pães, tortas, bolos e salgadinhos para festas. E lembre-se, salgadinhos, tortas e bolos para sua festa é na Padaria Trigo Novo, Rua Marques Pavão, 244, a 20 metros do final da Andradas. Encomendas pelo fone 3243-5957. Padaria Trigo Novo. Nova Aurora! Ferragens Porto Seco, material hidráulico e tudo em ferragens, mangueiras e conexões hidráulicas, montagem e prensa de mangueira hidráulica para máquinas, caminhões, tratores, industriais e carros, mangueiras para compressor e lava-jatos, com máquina especial para cortes, sem deixar resíduos. Ferragens Porto Seco, sempre a melhor opção. Na Dom Pedro II, 1028, bem no acesso ao Porto Seco, ao lado do antigo endereço. Fone 3242-3169. Apoiando a Nova Aurora FM. Ferragens Porto Seco. Pra encontrar o que você precisa, a maior facilidade é o Guia Cidade. 3968-6868, 3968-6868. Guia Cidade, 3968-6868. A melhor informação, 3968-6868. Você tem nossa atenção. Fone Guia Cidade, maior facilidade. Acesse guiacidade.com.br. É só ligar. Delta Oeste, artigos militares para policiais, bombeiros, confecções bordadas industriais de todos os tipos. Também roupas para civis, calça jeans, camisa social, bonés, tênis e mochilas. Delta Oeste, na Rua Senador Salgado Filho, 1212. Fones 3244-5505 ou celular 996721956. E-mail deltaoeste@outlook.com. Delta Oeste, tudo em artigos militares e policial. 87,9. Um show de rádio. Você está ouvindo Diálogo Fraterno, um programa de conteúdos edificantes, levando a palavra da doutrina espírita a todos os corações. Irmãos, vamos começar a responder as perguntas da semana passada, de sábado passado. A nossa irmã Núria Cardoso Mendes
nos fez uma pergunta muito importante. Te agradecemos, Núria, por ter ligado para nós aí. Vamos tentar responder a tua pergunta. Ela diz assim: eu sonho sempre que estou na escuridão. Isso significa algo? E quando sonho com minha avó, sempre algo de bom me acontece. Então vamos responder por parte, que é a primeira. Núria, todos nós sempre sonhamos quando dormimos, porque quem dorme é o corpo. Nós, espíritos, continuamos em plena atividade. Quanto à escuridão, muitas vezes dormimos sem nos preparar. Não fizemos uma oração, passamos um dia atribulado e assim como chegamos, fizemos as nossas tarefas de casa e nos jogamos cansados, não nos preparamos, não nos condicionamos para o sono. Daí vamos aos lugares que não são tão bons muitas vezes e guardamos algumas lembranças. O nosso irmão, Dr. Bezerra de Menezes, ele nos diz numa mensagem do livro O Médico Jesus, que o plano espiritual trabalha intensamente em nosso favor durante o sono, às 24 horas do dia. Mas durante o sono, eles trabalham mais por nós, ainda tem mais condições de chegar mais próximos de nós. Então, que durante o sono nós recebemos cirurgias, tratamentos importantes para todos nós. Mas poucos de nós dão condições deles nos ajudarem. Então, eles trabalham por nós, mas muitas vezes não conseguem fazer mais por nós, porque não nos preparamos para dormir. Então, precisamos nos preparar, fazer uma oração, refletir sobre o dia, nos asserenar, para que possamos ter um sono tranquilo também. Muitas vezes ficamos ligados no celular, na internet, e vamos dormir, e não tem como nos desconectar, né, de tudo, ficamos ligados a tudo que estávamos antes conectados. Então, quanto ao sonho, depois agora os irmãos vão fazer, tem mais alguma coisa que queiram colocar? Pode falar? Não, também a gente tem que refletir também, né, que é aquela expressão que diz que o travesseiro, ele não é psicólogo. Então, a noite é feita para descansar. E à noite, às vezes, também a gente fica refletindo naqueles medos diários e a gente começa a mente começa a pulverizar aqueles sentimentos que estão guardados há muito dentro de nós. E nessa forma, a prece, né, ela entra como um instrumento para nos harmonizar, né? Ou seja, a gente tem que buscar sintonia com a espiritualidade superior. Somos espíritos, né? Então, quando a gente busca, através da prece, a harmonia, essa é uma forma da gente ter uma noite tranquila, né, amparada, protegida, e nós temos que pedir sempre a proteção, né, porque somos filhos de Deus, merecemos a proteção. Então, as pessoas, né, sempre antes de dormir, às vezes buscam tentar resolver problemas que durante o dia não conseguiram resolver. E muitas vezes esses problemas, a gente vê que com o passar do tempo, eles acabam tendo uma solução automática, não dependendo de nós, na maioria das vezes. Então, esse é o grande assim, conselho assim, próprio que a gente vive, é que a gente deve buscar a prece não só à noite, mas todos os momentos do dia, como um antídoto, né? O antídoto do mal funciona assim a prece, ao meu ver, né? Acontece que quando nós vamos dormir, nós deveríamos estar relaxados, mas a maioria das vezes não estamos. Porque levamos todas as dificuldades e os pensamentos junto conosco para dormir. Então, são nossas companhias para a noite. Quando aí entra o nosso pensamento. Nós ficamos pensando tudo o que aconteceu durante o dia, tudo que vai acontecer amanhã, tudo que poderá ou não acontecer, mas eu já estou me preocupando com uma coisa que a gente pensa. Então, assim, ó, a gente deita no travesseiro e dá um pulinho na cama, cabeça para cá. Quando troca o lado da cabeça, já troca o pensamento e já troca a dificuldade. E nós vamos fazendo um somatório de coisas que a gente acaba cansando. E a gente não dá o espaço para o relaxamento da mente. Então, o corpo físico, ele precisa descansar para reativar suas energias. E o espírito, neste momento que o corpo físico descansa, ele vai sair do corpo,
temporariamente, é uma liberdade que ele tem, e vai fazer todas as viagens, ou as visitas, ou os passeios necessários para reforçar, para energizar, para se fluidificar, e nessa jornada noturna do nosso espírito, ele se encontra com desafetos, com afetos, com pessoas que nós gostamos muito, pessoas que não gostamos, vamos aos lugares que muitas vezes a gente diz assim, eu tive um sonho essa noite, eu estava em tal lugar, eu estou ficando tô ficando louca, nunca vi esse lugar, né? Não é que tu viu com os olhos de matéria, tu viu com os olhos espirituais, então tu já esteve nesse lugar, tu te encontra com pessoas afins, né, que te encaminham, que conversam contigo, então muito vai da nossa preparação para dormir, né? O dormir é um ato que nós precisamos ter para descanso do corpo e para aprendizagem do espírito. Então, nós temos que nos dar conta que a prece, né, evitar de olhar televisão até tarde, filmes violentos, de terror, filmes que não nos somam nada, que só nos dão aquela ideia de desgraça, de tristeza, e aí, o que nós vamos levar junto conosco? Essas ideias, porque ficam gravadas na nossa consciência e depois elas vão se diluindo durante o nosso sono. Então, evitar ter técnicas ou ter direcionamentos diferenciados para um sono mais tranquilo, mais agradável e refazedor, que esse é o objetivo do nosso descanso noturno. Antes da nossa irmã Elenita passar para a próxima pergunta, eu gostaria só de falar sobre a lei de sintonia. Né? Então, nós somos constituídos de 35 bilhões de espíritos, como eu falei anteriormente, 7 bilhões encarnados e 28 desencarnados. Então, nós temos a lei de sintonia. Para onde nossos espíritos, durante o sono noturno, irão se dirigir, se dará de acordo com as nossas disponibilidades internas, com os nossos prazeres, as nossas escolhas. Então, se nós temos interesses vulgares, digamos assim, no dia a dia, o nosso espírito procurará aqueles na espiritualidade que também vibrem nessa mesma sintonia. Então, daí a necessidade de nós passarmos um dia dentro dos limites da honestidade, da ética, né, de nos relacionarmos em alto nível com o nosso próximo, as nossas atitudes individuais sejam todas pautadas pelas atitudes cristãs do Evangelho de Jesus. Então, no momento em que nós nos desligarmos o nosso corpo, o nosso espírito do nosso corpo, através dessa imantação, é como se fosse um ímã que nos leva para os lugares aonde durante o dia o nosso eu interior ele mais se completa. Então, por isso a necessidade de nós fazermos essa mudança. Nos prepararmos e termos um dia excelente para termos uma noite melhor ainda. E assim, né, minha irmã? Eu gosto de dizer que a gente pode trocar os pensamentos. Quando te sentires aflita, pensa que nós temos um pai tão bondoso que no silêncio ele trabalha por nós. Procura não te afligir. Põe alguma música boa para ouvir, alguma coisa que te dê paz. E também tem até no YouTube aqueles vídeos de meditação que vão te ajudar também na hora de dormir. Faz a oração, coloca aquilo muito baixinho e tu vai te sentir melhor. Tá? Que Deus te abençoe. E agora... Segunda resposta. Oi? Ainda temos a outra segunda pergunta dela para responder. Essa é a primeira, né? Eu sonho sempre que estou na escuridão. Isso significa algo? Então, essa era a resposta. Agora vamos ver esta aqui. Minha avó, quando sonho com minha avó, sempre algo de bom me acontece. Então, bom, Núria, nossos laços, né, com os nossos entes queridos, mesmo desencarnados, eles continuam. E os nossos entes queridos... eles vêm nos visitar. Então, quando eles têm condições, eles têm que ter condições de vir nos visitar. É como se tu morasse lá em São Paulo, se eu não tenho dinheiro para pagar a passagem para ir lá em São Paulo, não vou te visitar. E os nossos entes queridos que estão no mundo espiritual, muitas vezes não têm condição, porque muitas vezes até desconhecem que desencarnaram, e eles não têm como vir, muitas vezes, nos visitar. Então, mas aqueles que já entenderam a vida espiritual,
já progrediram um pouco lá no mundo espiritual e têm condições boas, eles vêm. E vêm e nos deixam, né? Quando dormimos, eles trabalham por nós, eles nos amparam, eles fazem parte da nossa família espiritual e que estão sempre a nos amparar. Então, eles estão também nos momentos mais difíceis das nossas vidas, eles estão a nos amparar também. Mas nós sempre guardamos as lembranças boas e as associamos às coisas que nos acontecem. Então, essa lembrança da avó, quando tu sonha com a avó, acontece coisas boas, ela está sempre presente, buscando te ajudar sempre que necessário. Bom, e só complementando, tem um vídeo de meditação do Divaldo Franco. Então, ele vai conduzindo espiritualmente a gente, é muito bom, né? Para lugares adequados, vamos dizer assim. E agora, agradecendo a Margarete, lá da Vila João Souto Duarte, que diz o seguinte: tenho 4 filhos homens e um deles não gosta de mim. Será que Deus está me castigando? Eu amo muito ele. Amo muito o filho, né? Pois é, mãezinha. Essas coisas acontecem, né? Mas, lá no capítulo 14, no item 9, Santo Agostinho, que fala da ingratidão dos filhos e os laços de família, ele vem nos dizer mais ou menos o seguinte, que nós, quando produzimos um corpo, olha a nossa responsabilidade aí, esse espírito, né, que se encarna ali, ele vem do espaço para progredir. E a nossa responsabilidade, nós temos que amar e educar esse filho. Tentar, desde cedo, combater nessa criança, nesse espírito que vem, os germes do orgulho e do egoísmo. Porque mais tarde Deus vai nos perguntar que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se esse filho, por nossa causa, ele permaneceu atrasado, ou seja, aquele caso das mãezinhas, porque ele é rebelde e aceita numa boa, porque os brinquedos são só deles, e vai deixando, porque é bonitinho, não. É claro, né, mãezinha, que tu não deve ser essa mãezinha, que deixa fazer tudo, ou que deixou, porque eu não sei a idade do teu filho amado. Mas assim, aí Santo Agostinho lá fala que não devemos rejeitar, não rejeiteis, pois, a criança de berço que repele sua mãe, nem aquele que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que o fez assim e que vos o deu. E aí nos fala que uma intuição imperfeita do passado se revela. Nós podemos daí, como estávamos os irmãos falando antes sobre a reencarnação, sabe, mãezinha, Deus nos manda, às vezes, aquela pessoa que a gente prejudicou, que nos odiou ou que nós odiamos, porque através do amor incondicional de uma mãe pelo filho, esse amor pode resgatar. Nós podemos fazer de um inimigo um grande amigo. Tu disseste aqui que tu amas ele. É isso, mãezinha. Continua amando, porque é o teu amor que vai poder modificar esse filho. Esse teu amor incondicional de mãe. E eu falo isso para todas as mães. Continuemos amando muito os nossos filhos. Não é aquele amor que dá a liberdade de fazer o que quer. Não. Quem ama, educa. E é o que Deus quer de nós. Esse filho não veio por acaso para ti. Pode ter certeza. Nas tuas preces, coloca sempre ele. Se tu já fazes, pode fazer qualquer hora do dia, um pensamento, direciona para ele. Se for bebê, se for pequenininho, vai lá. Quando ele estiver dormindo, faz a tua prece, conversa com eles. Filho, eu te amo muito. Não foi por acaso que tu é meu filho. Tá, mãezinha? E eu acredito que agora os colegas também aqui, os irmãos, têm complementos. Mas, em síntese, eu gostaria de colocar isso.
Na realidade, esta é a tua grande missão. Procuravas missão em todos os lugares e ela está dentro da tua casa. Então, este filho que neste momento não demonstra o amor por ti, não quer dizer que ele não te ame. Ele apenas não está em condições de demonstrar o verdadeiro amor que ele sente por ti. Mas no seu íntimo, ele te admira, ele te ama, ele não se manifesta por questões até do orgulho, como selenita, da vaidade, né? De uma questão ainda que pode ser, sim, de reencarnações passadas, não precisa ser da primeira passada, das outras passadas, né? E essa é uma grande oportunidade de resgate tua e dele. Então, continua amando, te dedicando, não excluindo, não dizendo que ele não te ama, dizendo, estou vendo que de agora em diante teremos uma nova relação, conversar, questionar, ajudar, estar junto, mas principalmente colocando limites, porque muitas vezes os filhos precisam de limites e nós, como amamos demais, passamos a mão na cabeça. E o mundo aí fora não é maternal. Maternais somos nós mães, pais, família, muitas vezes, mas o mundo aí fora, ele não é maternal, ele cobra responsabilidade e comprometimento. O que nós, de certa forma, vamos desculpando ou justificando algumas faltas de educação e de comportamento, por o nosso amor. Mas tem que ser as coisas bem separadas. Amor é amor, limite é limite, e nós precisamos exercer a nossa função como pais, e jamais inverter os papéis. Quem é pai, quem é mãe, quem é filho. Assim que deve ser, assim que Deus nos colocou para cumprir nossa missão também. E aquele filho problema, né? Abrace seu filho e diga, um de nós dois errou. E hoje estamos com a oportunidade. Vou passar para o Senerelli aqui, que vai fazer a nova. Tem mais alguma coisa? Temos uma pergunta que recebemos hoje do Antônio do Armo, para todos nós. Diz assim a pergunta: se estamos em eterna evolução do espírito e fomos uma boa pessoa, podemos em uma nova encarnação sermos assassinos? Na estrada da evolução, como ficamos nessa situação? Se nós estamos realmente, se nós tivermos imbuídos de bons propósitos, é muito difícil que isso ocorra, mas nós temos que considerar a questão do livre-arbítrio. Então, o espírito, no momento que ele agrega valores positivos na sua caminhada evolutiva, ele tem mais recursos para optar pelo bem do que pelo mal, mas não está afastado a possibilidade, tudo em função do livre-arbítrio. Isso aí entra também na escolha das provas, né? Que provas que eu escolhi nessa minha reencarnação? Porque nós fizemos essa escolha antes de virmos ao plano terrestre, e lá nós vimos todo o filmezinho da nossa história, e nos propomos a fazer os resgates necessários para parar as nossas dificuldades e para nós crescermos e evoluirmos. Então, a escolha das provas que nos diz tudo isso, que nós podemos seguir conversando numa próxima oportunidade com novas perguntas que entrarão em pauta, com certeza. Parece que os assuntos mudam, né? Mas as respostas, elas parece que um pouco se repetem, né? Porque a gente passa, às vezes, uma vida toda sem perguntar qual é a minha missão, para que eu vim, né? Então, dos institutos que Deus nos concedeu nesta vida é o Instituto do Perdão. E assim, nas provas diárias, em família, né? E a gente costuma dizer para as pessoas, quando a gente faz aquelas visitas, né, em asilos, em hospitais, e que a pessoa se consulte, faça uma pesquisa íntima para descobrir, né, qual a sua missão. E se a gente olha, começa a pesquisa, a primeira coisa é olhar ao nosso redor e a nossa família. Então temos basicamente uma missão com aqueles que estão à nossa volta. Então o Instituto do Perdão é uma das melhores coisas que Deus nos confiou. E a gente deve tentar usá-los, isso começando pela nossa casa, com aqueles que compartilham conosco a jornada terrena, né? E ir buscando diariamente, no trabalho, na rua, no trânsito principalmente, que a gente sabe, né, que às vezes está harmonizado, está numa casa espírita, está numa igreja, mas sai na rua e volta todas aquelas imperfeições, né? Então, sempre a gente faz um convite que a gente consiga primeiro perdoar a nós mesmos, para poder cumprir a nossa missão aqui na Terra.
E assim vamos começando a perdoar os outros também, porque cometemos muitos erros, né? Então, nós precisamos usar muito esse instituto para cumprir a nossa missão de vida. Então, esse é um grande desafio, né? Desde que a gente acorda e durante a noite, no sono também, né? Necessitamos nos perdoar. Já que cortaram, a Liz cortou meu microfone. Levi? Bom, pessoal, estamos encerrando mais um programa, já com saudade. E enquanto vocês buscam aquele copo com água, vão se harmonizando, eu quero convidá-los para segunda-feira. Se não estiver chovendo, a hora do abraço, a 16ª hora do abraço. Vai lá, na esquina Democrática, que é na Andradas com a Tamandaré, receber nosso abraço, carregado de boas energias, com muito amor incondicional, da equipe aqui, do programa Diálogo Fraterno, do grupo de mães, Mãos Dadas, que é o grupo de apoio a pais e mães, que a gente diz perder os seus filhos, mas a gente sabe que não perdemos, eles continuam vivos no plano espiritual. Vamos lá, vai lá, recebe aquele abraço e sai com as energias maravilhosas que todos nós estaremos lá para passar para você. Será uma troca das 17h30 às 18h30 na segunda-feira, dia 2, iniciando, né, o evento do Setembro Amarelo. E depois, ainda dia 28, na Associação Espírita Nosso Lar, na Vigário Jobim, número 99, às 20 horas, é um sábado, a palestra, né, encerrando o Setembro Amarelo, com Marcelo Paulo, Prevenção ao Suicídio. Também estão todos convidados, todas as casas espíritas, assim também como convidamos os irmãos das casas espíritas para irem abraçar conosco, né, irmãos? Que estejam lá segunda-feira. E agora, nos harmonizando, vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, a Maria, sua mãe, que possa chegar em todos os lares, essa harmonia, que a luz do Mestre ilumine os corações, as mentes, e nessa conexão de amor, de paz, aconteça aquilo, aquela cura, que alivie o coração e a mente daquele que estiver necessitando de todo esse amor. Que o Mestre chegue em cada lar levando a paz. Que a luz ilumine a todos que nesse momento estiverem nos ouvindo. Que chegue aos enfermos em todos os lugares. Abençoa, Mestre Jesus, aquele irmão que nessa hora só chora, aquela mãezinha que sofre por seu filho. Acalma esses corações aflitos, hoje e sempre. Muito obrigada aos benfeitores amigos que nos acompanharam em mais um programa e ao Mestre Jesus. Que assim seja. Nós agradecemos a participação de todos, né, que aqui estiveram conosco, nos ouvindo. Deixamos o convite para o próximo sábado, às 8 horas, onde também iniciaremos a divulgação do Setembro Amarelo, com várias participações, e contando, mais uma vez, com o apoio de todos os nossos irmãos companheiros da doutrina espírita, para esclarecimento e divulgação da doutrina que nos faz compreender e nos consolar muitas vezes nas horas difíceis. Que assim seja. E agradecendo ao Jorge Flores aí, né? Eu que agradeço que a oportunidade. Hoje veio nos acompanhar, né? O Carlos Sabatini está em viagem. O Sabatini, um abraço para o Sabatini, né? Um abraço nosso para o Sabatini, segunda, de novo aqui com o Jorge Flores. Que bom. Obrigado, um bom final de semana a vocês. Desperte para a luz, deixe o amor brotar.
frutificar de vez, que a vida é muito mais. Depende de você querer acreditar que pode ser feliz, enfim se libertar. Tchalala, tchalala, oh, oh, oh. Tchalala, tchalala. 9 horas e 3 minutos. Antes de encerrar o programa, só para a gente falar o nome da ganhadora do livro Evangelho segundo o Espiritismo, Ana Luísa, que ligou para cá. Ela pode procurar aqui a emissora, né? Fica aqui durante o horário comercial. Na sequência vem o Sábado Top. As asas voem ao encontro do mais puro amor. Abraço infinito, desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais. Depende de você querer acreditar que pode ser feliz, enfim